Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Uma Só Palavra. Estamos aqui para juntos encontrarmos soluções para enfrentar a problemática que vem assolando a nossa sociedade, destruindo as nossas famílias, a dependência de álcool e de outras drogas. Nosso programa é fruto de um livro que reuniu a trajetória de uma figura emblemática nesta área, um missionário no tratamento dos dependentes químicos. Ele é Padre Haroldo Hahn. Olá, Padre, como vai você? Oh, meu Deus, tão bom com a senhora e com a sua hóspede, tão linda e boa e inteligente, uma doutora. Isso. Padre, vamos agora continuar contando quem é o senhor para quem não conhece, porque Padre Haroldo, como eu disse, é uma figura totalmente importante nesse segmento. Ele é um sacerdote jesuíta, porém é ecumênico. Há mais de 30 anos, ele fundou em Campinas a Fazenda do Senhor Jesus, uma comunidade terapêutica modelo em todo o país, reconhecida como uma das 3 melhores do mundo no tratamento de dependentes de substâncias psicoativas. Ter o padre aqui conosco, compartilhar a sua experiência, é uma honra para nós e uma grande oportunidade também de desenvolver a nossa espiritualidade, que é tão necessária para enfrentar os problemas relacionados ao uso e abuso do álcool e de outras drogas. Bem, hoje nós vamos falar sobre alguém que, na grande maioria das vezes, fica abandonado em meio a esta dolorosa vivência. Com isso, fica vulnerável ao uso de drogas e também ao desenvolvimento de diversos problemas emocionais, sociais, que são eles os filhos dos dependentes químicos. De um lado, seu pai ou mãe dependente de drogas não tem como cuidar do filho e nem como ser exemplo construtivo para sua vida. Por outro, o pai ou mãe que não usa a droga está extremamente afetado pelo uso do parceiro e só tem olhos para o problema e não para os filhos. E como eles ficam, afinal? Para falar deste assunto, receberemos hoje a psicóloga especialista em dependência química, que reúne uma vasta experiência com os filhos de dependentes químicos. Ela é a Neliana Buzi Figli. Seja muito bem-vinda, Neliana. Obrigada, Romina. Obrigada, Padre, pelo convite e pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante. É muito bom tê-la conosco, porque realmente a gente sabe a importância desse assunto. Então fala para nós, Neliana, e aí, como é que ficam essas crianças crianças e adolescentes? Eu sempre digo que filhos de dependentes químicos são as reais vítimas da dependência química, porque um dependente químico ou seu cônjuge tem o livre-arbítrio de dizer sim ou não. A criança ela não tem esse livre-arbítrio, ela já nasce num lar comprometido pela doença. O que a gente vê em termos de literatura e da experiência de um serviço que eu tive a oportunidade e o prazer de coordenar por 11 anos, um serviço de prevenção na região do Jardim Ângela, aqui de São Paulo, é que, na maioria dos casos, o pai é dependente de álcool grave e a mãe, em 60% dos casos, tinha um acometimento em algum problema de saúde mental, seja um transtorno de ansiedade ou depressão. Sim. E o que a gente sabe também é que filhos de dependentes químicos, no geral, eles têm um risco aumentado para o desenvolvimento também de transtornos psiquiátricos. Dentre eles, a dependência química, mas não só. É muito comum transtornos de ansiedade, transtornos de depressão e transtornos de conduta. Nós vamos desenvolver esse assunto ao longo do programa para mostrar ao que realmente essas crianças estão expostas se não houver um dos pilares da família olhando realmente por elas. E nós temos aqui a experiência viva de um filho de dependente químico, mas que foi realmente que transformou toda essa dor numa história maravilhosa. Padre, conta para nós um pouquinho como é importante a sua vivência também como filho de um dependente químico. Cuidado, ia dizer outra coisa, que gosto, mas eu gosto muito de trabalhar com estas crianças, estes adolescentes, porque quando eles recebem amor, e elas sabem que nós amamos, nunca temos amigos iguais a eles. Esta é a minha opinião. Dos pais eu tenho dor que eles não apreciam o tesouro que eles têm.
Exatamente. Agora, Neliana, nós sabemos que os modelos são fundamentais para o desenvolvimento humano. E como é que fica essa questão, né, de ter os dois modelos, às vezes, em comprometimento? Então, eu sempre uso uma frase quando eu vou falar desse assunto, que eu sempre coloco que filho de peixe, nem sempre peixinho é. Você vai encontrar uma porcentagem desses jovens que são muito bem adaptados e ajustados na sociedade, e nós falamos até do conceito de resiliência. O que é o conceito de resiliência? São aquelas crianças que passam por adversidades, por situações de estresse e conseguem romper com essa dificuldade, até extraindo lições positivas para a sua vida e fazendo disso uma aprendizagem, um novo desafio. Então, é muito comum você encontrar essa parcela de população dentre filhos de dependentes químicos. Mas eu sempre coloco também que é algo assim, 8 ou 80. Ou dá muito certo, ou dá muito errado. Então, você vai encontrar aqueles que são resilientes, são ajustados, mas você vai encontrar aqueles que sofrem calados, que são os depressivos. Né? Essas crianças, muitas vezes, passam desapercebidas nas salas escolares, elas não conseguem aprender, elas têm dificuldade de relacionamento. Até tem um estudo que mostra, na época das antigas salas especiais, quase 50% das crianças que frequentavam as salas especiais eram filhas de dependentes químicos. Nós não temos dados nacionais, mas dados americanos, por exemplo, mostram que 3/4 das crianças em adoção são filhas de dependentes químicos. Então, muitas vezes, você vai encontrar um perfil muito quieto, muito pacato nessa população. E o outro perfil já é o agressivo. Né? São aquelas crianças mais impulsivas, muitas vezes que têm transtornos de ansiedade, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, conduta, não respeitam regras, não respeitam normas, até porque não tem isso dentro de casa. Essas crianças são mais fáceis de serem identificadas. E essas crianças também apresentam um risco maior para o uso de substâncias. Porque uma outra coisa também que vale a pena destacar nessa população é que ou você encontra um perfil que envereda pelo consumo de substâncias, ou você encontra uma população que tem uma verdadeira ojeriza. Sim. Até por conta de toda a violência que sofreu por conta do uso de substâncias. Agora, no caso, essa parcela que você falou que é resiliente, que consegue transformar, às vezes, numa coisa até bacana, elas têm alguma intervenção para que isso aconteça? Ou como é isso? Porque que tipo de ajuda que a gente pode dar para essas crianças? Quando a gente fala dessa parcela, essa parcela, infelizmente, não é a maioria. Vou te dar um exemplo típico. Geralmente, o que mais acomete no mundo é o álcool. Né? E quando nós pegamos a idade média de um dependente de álcool, a gente vai pegar na faixa dos 30, 40 anos e geralmente eles têm 1 a 2 filhos. Então, o que acontece? Em meio a mais de um filho, um dos irmãos é resiliente. E esse irmão, muitas vezes, é aquele que vai cuidar dos irmãos menores. Esse é o resiliente e esse faz total diferença para os outros irmãos. Certo. Mas não quer dizer que, mesmo com a ajuda desse irmão, os outros não vão sucumbir. Né? Tem até um exemplo para contar, que sempre é um exemplo que nos tocou muito quando nós começamos as atividades no Cuida lá no Jardim Anja. Era um garoto de 4 anos de idade que veio trazido para o serviço por conta de uma vizinha, que se preocupava muito porque o pai e a mãe eram dependentes de álcool. Ela sabia que na casa existiam mais crianças, mas ela só tinha contato com esse garoto porque ele saía da casa e ela dava alguma alimentação para ele. Ele vinha frequentemente com os antebraços com marcas de queimadura. Nós suspeitávamos de violência doméstica. Esse menino, quando chegou no Cuida, para você ter uma ideia, ele não conseguia brincar. O Cuida tinha uma brinquedoteca, ele chegou na brinquedoteca, a psicóloga demorou umas 4 idas à brinquedoteca para ele conseguir interagir com o brinquedo. Com o passar do tempo, a gente veio a descobrir. Ele tinha 4 anos. A família dependia da doação de uma cesta básica da igreja local. Ele cozinhava arroz e feijão para um irmãozinho de 2 anos e pouquinho, quase 3, e um bebê, uma bebezinha de quase 9 meses. Ele era muito mirrado, porque a alimentação dele era muito ruim. Então, assim, ele colocava um caixote de feira próximo a um fogão e por isso que ele se queimava. Né? Então, assim, por conta desse trabalho,
infelizmente, a gente teve que tirar as crianças da guarda dos pais. Os pais foram para tratamento. Enfim, essa bebezinha ela já estava desnutrida, né? Já estava desidratando, inclusive, quando nós chegamos na situação. Mas se não fosse esse irmão, por exemplo, essas 3 crianças não estariam vivas. Né? Agora, a menininha, por exemplo, já teve um dano cognitivo maior, por conta da baixo monitoramento e da desnutrição causada. Claro que a gente está falando aí, né, Romina, de um bairro de periferia muito perigoso na cidade de São Paulo. Não queria também que ficasse a marca que os filhos de dependentes químicos só sofrem na periferia. Não. Né? Muitas vezes aquele da classe A sofre tanto quanto, porque se sente tão impotente quanto aquele da periferia. Que na periferia, a gente vai falar, além da disfunção da família, né, do funcionamento disfuncional da família, tem a privação econômica, financeira. Né? Mas o impacto que isso dá na identidade de um jovem, na forma como ele vai se relacionar com o outro, é marcante. Ou seja, assim como a dependência química não acontece só em determinado local, a influência nos filhos também não. Né? Infelizmente, como você falou, existem também aquelas crianças, adolescentes que sofrem calados e esses que realmente acabam passando aí desapercebidos e, enfim. Padre, o senhor que tem essa experiência toda com os dependentes, como que o senhor vê a questão dos filhos deles? O senhor recebe essas crianças em dias de visita? Qual a sua visão a respeito disso, padre? Das crianças ou dos pais? Dos filhos dos dependentes, crianças, adolescentes. E exatamente qual é a pergunta? De acordo com a sua experiência, quando o senhor recebe essas crianças lá, enfim, o que o senhor acha? São crianças que precisam de uma atenção especial? Qual é a sua visão sobre isso, padre? Precisam de muita atenção especial, porque desde que somos embriões, nós captamos, segundo Jung, tudo que acontece. E eles pegaram todas estas coisas dos pais e até eles pegam uma pessoa que amam. Eles ficam mais perdidos. Eu falo com a minha equipe que trabalha com crianças da rua, que cada homem na cadeia em Campinas passou pelas nossas mãos. E neste sentido, que nós trabalhávamos com estas pessoas que, quando eram crianças, não tínhamos êxito com muitos e chegaram a ser criminais. Mas eu quero falar outra coisa sobre Dr. Neliana. Na beleza dela, sendo psicóloga, sendo psiquiatra, doutora das ciências de psiquiatria, ele escreveu este livro, Família e Dependência Química. Porém, para mim, o que é mais importante para escrever este livro, ela trabalhava no apostolado com crianças na rua. Ela estava na rua com eles. Esta era a escritória dela para escrever este livro. E quero dizer parabéns. E também a maneira em que a senhora é diretora dos cursos. Dos cursos. De nossa equipe que vai para fazer cursos com você. Muito obrigada. Parabéns e obrigado. Imagina, eu que agradeço. Acho que é uma forma de retribuir e de fazer jus ao estudo também. Eu acho que é importante a prática com o estudo. Não adianta você ficar só no mundo dos livros e não conhecer a realidade como ela é. Né? Eu tive a oportunidade de ficar na coordenação desse serviço do Cuida por 10 anos. Infelizmente, esse serviço foi fechado, deixando à mercê quase 140 crianças na ocasião. Nesses 10 anos de serviço, nós atendemos, em média, 1.300 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, sem contar os familiares. Né? E, infelizmente, ele foi fechado por não ter uma portaria específica para trabalhos de prevenção no nosso país. Né? Eu sempre falo que serviço de prevenção que nós sabemos que existe, insiste e persiste. Exato. PROERD.
Só. Fora isso, assim, existiram muitos bons projetos, mas eles sempre seguem uma rota e terminam, por conta da ausência de financiamento. Sim. Né? Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos estudos com essa população. Comparando os filhos de dependentes químicos que receberam o tratamento no Cuida com aqueles filhos que não receberam o tratamento no Cuida. Em geral, nós falamos de uma taxa de 20% de problemas de saúde mental em crianças e adolescentes. 10% na área de cidade e 20% em periferia e área rural. Nessa população, nós encontramos 40% de problemas. Né? Sendo que, quando nós comparamos as crianças que receberam o tratamento do Cuida, nós encontrávamos uma porcentagem de 30%, e as crianças que não receberam, quase 65% de problemas. Então, assim, o que eu quero dizer? É uma intervenção curta. Nós trabalhávamos, em média, 1 ano com essas crianças. É uma intervenção barata, nós trabalhávamos com 6 pessoas na equipe, e que dava muito resultado. Né? Inicialmente, esse serviço começou com um financiamento do CMDCA, que era por, no máximo, 2 anos. Por eles perceberem o resultado do serviço, foi prorrogado por 3 anos. 1 ano nós ficamos sendo custeados pela Sociedade Santos Mártires, né, que é uma ONG abrigada pelo Padre Jaime, que é muito atuante na região. Ele custeou o serviço do próprio bolso por 1 ano. Depois nós entramos numa portaria de CAPS-AD. Mas entramos numa portaria de CAPS-AD, porque portaria de CAPS-AD é para tratamento, não para prevenção. Sim. Porque eles percebiam que o serviço dava resultado e não tinha uma fonte de financiamento. Infelizmente, é um jeitinho brasileiro, chegou uma hora que não deu mais para manter esse serviço numa portaria que não seria condizente, infelizmente. E tão importante, né? Bom, infelizmente, nós não vamos poder fazer todas as perguntas que gostaríamos, porque esse assunto realmente é muito vasto, cheio de nuances. Então, Niliana, eu gostaria que você falasse a respeito de uma questão que eu acho que também é importante, né? Essa ambiguidade na informação. O filho está em casa, ele vê as coisas acontecendo e os pais dizem que não está acontecendo nada, né? Como que isso influencia? Por que é importante que a criança saiba como falar? É muito importante a sua pergunta, porque quando se diz que nada está acontecendo, a primeira reação da criança é: a culpa é minha. Né? Tem até uma organização na COA que coloca que são as leis da família de dependentes químicos. Né? Não fale, não sinta e não confie. Né? Então, essas crianças, elas têm bem esse funcionamento. Desde muito cedo, a criança já sabe que tem um problema. E quando você mostra que esse problema é uma doença, que esse problema tem tratamento, tem cura, e que muitas vezes eles precisam se defender, literalmente, desse problema, é muito importante. Uma informação que eu acho fundamental passar para vocês, por conta dos estudos, né? Nós estudamos adultos que se tornaram dependentes de álcool, mas que sofreram a violência doméstica na infância. E aqueles que presenciaram a violência doméstica na infância, estudando o risco deles se tornarem dependentes de álcool na idade adulta. A nossa hipótese é que aqueles jovens que sofreram a violência doméstica teriam um risco aumentado para a dependência de álcool. A nossa surpresa foi o contrário. Não. Aqueles que presenciaram, eles tinham um risco aumentado. Era uma diferença pequena, mas o risco deles ainda era aumentado. A minha explicação, Neliana, psicóloga, para isso. Eu lidei muito com crianças que sofriam violência doméstica e sexual. Quando a criança sofre uma atrocidade dessa, ela tem a possibilidade de sentir raiva, de expressar a raiva, de colocar para fora, de chorar e de até achar que aquilo é injusto para com ela. Quando a criança só presencia, ela não tem uma participação ativa naquilo. E muitas vezes ela acha que a culpa é dela. E é muito comum num lar de dependentes químicos as brigas entre o cônjuge e o dependente químico. Então é importante que o cônjuge que não é dependente químico possa alertar essa criança, possa dizer que a culpa não é dela. Né? E uma outra coisa que eu acho importante também falar para as famílias. Né? Muitas vezes um dependente fala: mas quem sou eu para dizer para o meu filho não usar drogas se eu uso? Você usa, por isso que você pode falar.
né? Exato. Só quem usa sabe os danos, só quem usa sabe as consequências e os riscos que corre, né? Então, até por você saber, você pode orientar o seu filho, né? Então, acho que, assim, as brigas, a exposição de brigas e você poder dizer para o seu filho não use, é muito importante, né? Assim, se a criança foi exposta, poder orientar essa criança. E sempre orientar essa criança e esse adolescente a não usar substâncias. Então, e além disso, além da questão voltada para o uso de substâncias, os outros danos que ela pode sofrer em termos emocionais, doenças psíquicas que pode desenvolver, ou a parte social que você diz que são crianças com dificuldade de socialização, quais são esses outros problemas, além de ter a possibilidade de desenvolver mais uma dependência química? Dificuldade de aprendizagem é muito comum, porque geralmente essas crianças vivem em meio a estresse, e muitas vezes quando vão para a escola não têm a tranquilidade para aprender. Então, qualquer sinal, muitas vezes o cônjuge que não é dependente químico só se preocupa assim, não quero que meu filho se torne um dependente químico. Exato. Né? Mas tem que olhar que às vezes ele pode estar extremamente ansioso, né? Roendo unha, puxando o cabelo, fazendo xixi na cama à noite. Esses já são sinais de que pode ter um transtorno de ansiedade. Né? Ou depressivo, muito apático, começa a ir mal na escola, não quer comer. Então, esses são os sinais, né? Que os pais têm que realmente olhar com muita seriedade, não só nas crianças, nos adolescentes também. Sem dúvida, ainda mais essa fase que é bastante difícil, né, que as coisas realmente mudam. Agora, na sua opinião, o que tem mais impacto? A convivência com o ente dependente, com o pai ou mãe, ou a ausência? Vamos dizer, no caso de separações, muitas vezes os filhos deixam de ver os pais dependentes, né? Em caso de não separar, eles convivem com isso. Então, na sua opinião, o que traz mais impacto? A maneira como você transmite isso. Né? Assim, não teria uma resposta exata para te dar. Eu já vi casos em que era melhor realmente os filhos se afastarem do pai, né? Por conta de agressão, de risco de vida até. Isso é uma perda? É uma perda. Mas se você trabalha isso como algo funcional, como algo necessário, dando apoio e segurança para a criança, veja lá, isso é uma perda muito grande, Sim. mas que pode ser bem trabalhada. Às vezes você tem até casos de menor gravidade, vamos dizer assim, né, que acontece numa família dependente químico, mas conforme a maneira do cônjuge não dependente de lidar com a situação é tão danosa que deixa a criança muito mais insegura do que segura. Então é muito importante passar apoio e segurança para essas crianças. É como o padre falou, um pouquinho de amor e carinho, eles respondem muito rapidamente, muito rapidamente. Agora, Neliana, a respeito do livro, ele é um livro que as pessoas podem receber gratuitamente? Então, esse livro, na verdade, assim, ele é um relato da experiência desses 10 anos do serviço. Nele, nós mostramos um pouco o impacto que essas crianças sofrem e a forma como esse serviço foi organizado e que, literalmente, nós fazíamos no serviço. Até, assim, para que esse livro possa gerar multiplicadores, pessoas que queiram trabalhar na área. Então, ele é de distribuição gratuita, né? As pessoas podem retirar esse livro no site através do serviço da Uniad, e aí fica um e-mail de contato, cursos@uniad.org.br, ou então podem retirar na própria Santos Mártires, lá no Jardim Ângela. O telefone de lá é 5831-9549. E no seu site, você tem informações a respeito desse assunto? Alguma coisa que possa auxiliar? Porque as mães que hoje estejam nos vendo, que são, vamos dizer, os cônjuges que não estão acometidos pela dependência, tenho certeza de que agora percebem, né, mais um papel importante que tem que desempenhar. E não é fácil, né? Então... É um desafio duplo, né? É assim, o desafio duplo de ser mãe e de poder... trabalhar mediante uma doença na educação dos filhos. No meu site tem, sim, informações, artigos e também posso, na medida do possível, oferecer algumas orientações para quem precisa. Olha, é muito importante para nós ter a doutora Neliana aqui. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do programa, padre. Eu acho que ela teria que ficar um mês com a gente para a gente falar desse assunto, não é? Ou 3 meses.
Neliana, agradeço muito a sua presença. Obrigada. Está convidada quando puder para vir, porque realmente tem muitas dúvidas, muita coisa nesse segmento que a gente precisa falar. Você que nos assiste, agradecemos também de estar conosco. Espero que vocês tenham aproveitado as valiosas informações da nossa convidada. E nós convidamos você a entrar em nosso blog. Lá vamos colocar também contatos da Neliana, enfim, algumas coisas que falamos aqui. Vejam lá a nossa revista, o nosso livro, e na próxima semana nós falaremos sobre a trajetória de um dependente químico em recuperação que hoje se dedica a levar informação e fazer a prevenção. Agora, fique com a mensagem espiritual de nosso querido Padre Haroldo para iluminar ainda mais a sua semana. Até a próxima. O livro de doutora Neliana é dado gratuitamente. Família e dependência química pode obter na obra de Dr. Laranjeira. Mas, espiritualmente falando, temos que também, pelo exemplo da vida, mostrar crianças que andamos com Deus. Outro dia no viaduto, cheguei na minha bicicleta. Uma menina muito pobre me olhou. Você é padre? Eu sou. Ela falou, eu vou ser padre. Temos que dar bom exemplo para captar estas crianças. Nós, com a graça de Deus, servimos a Divina Majestade e queremos mostrar outros, pelo menos de uma maneira simples, como também louvar e adorar. Este é o que também capta crianças.